demais, né? Pois é, mas vamos lá. São 8h11, né? Vamos começar a bater papo? Bora. Então, o Wilton Fabrício, né? E aí eu li aqui a sua descrição. Iniciou sua militância na Pastoral da Juventude e Grupo de Jovens aos 13 anos. Foi capoeirista e também batuqueiro na Escola de Samba de Pindamonhangaba. Já no âmbito do trabalho, é sindicalista, já tendo exercido o cargo de delegado no sindicato. Na política, é filiado ao PSOL Pindamonhangaba e foi o primeiro negro operário a disputar uma eleição ao executivo de Pindamonhangaba. Também tem sido candidato a vereador. Militante do movimento negro, foi da mesa diretora do Conselho da Comunidade Negra de Pindamonhangaba. A gente vai bater um papo hoje, galera, sobre políticas públicas e igualdade racial. E desigualdade racial no Brasil, aliás, né? E é muito legal que eu vi que o Wilton, ele é sindicalista, né? E sindicalista tem tudo a ver com luta de classe. E, consequentemente, né, porque quando a gente fala de classe, a gente também fala de raça e gênero, isso tem a ver também com desigualdade racial. Eu queria que o Wilton falasse um pouco, né, sobre si mesmo e principalmente sobre isso, né? Porque o sindicalismo é uma coisa que a gente não se escuta mais falar tanto nos dias de hoje. E é muito importante, já teve um tempo que se falou muito disso. Então tem gente que às vezes não entende o que é a luta, né? O que os sindicalistas reivindicam. E isso é muito importante de ser dito nos dias atuais. Então, sim. Boa noite a todos e todas, né? É um prazer, eu sou o Wilton. Hoje eu estou no PSOL. Tive a honra de ser o primeiro negro a participar de um pleito como candidato ao executivo, né? A prefeito, coisas que a gente tem pouco. Depois a gente vai até falar um pouco sobre isso. Sobre o sindicalismo, foi aonde eu aprendi com a teologia de libertação, as lutas sociais, e depois numa empresa pública nos Correios, eu aprendi sobre o movimento sindical e a organização de classes. E assim, Thaís, o sindicato me ensinou muito a entender, fazer a leitura da conjuntura política, que é o que traz um pouquinho até hoje, os dias de hoje, né? O movimento sindical, ele existe forte nas categorias que são concursos, tem estabilidades, e em alguns lugares, né, onde o sindicato é potente, né, e organiza a luta, ele consegue fazer as lutas pontuais, né? Ou seja, um aumento salarial, agora é a época da database, né, e também está discutindo o abono e a PLR. Em algumas categorias, e aí entra a mídia burguesa, ela, com essa crise econômica, né, ela jogou, né, a organização de classe numa situação bem ruim, que ela fez a pessoa decidir, né? Você via até nos últimos pleito eleitoral um governante falando, ou é direito ou é emprego, né? E não é assim, a gente sempre lutou para ter emprego com direitos, emprego digno, com direito a férias, 13º, carteira registrada, se você fica doente você tem uma assistência social, né? E quando veio essa crise, foi colocado que não poderia mais pagar isso, porque jogou a conta de uma crise mundial, né, econômica, do qual o nosso país é refém, né, numa política econômica no qual a gente nunca fez uma revisão, por exemplo, nessa dívida que a gente tem, e jogou a conta para a classe trabalhadora. E as empresas que muito ganharam o dinheiro no governo PT, elas cederam alguma coisa, né? E aí o governo de coalizão tem esse problema de conciliação. Quando a elite decidiu que o lucro dela, ela queria aumentar, ela fez o quê? Ela retirou, né, esses pequenos avanços que a categoria tive, inclusive o avanço de se organizar enquanto sindicato, para poder deixar a gente fragilizado, dividido, e ela criou os subempregos, né, que foi a terceirização e nas categorias onde são concursos públicos, a privatização aos poucos, né, em alguns lugares a PPP. E aí agora, né, na indústria 4.0, que ainda nem chegou aqui, ela criou a ideia do empreendedorismo, no qual você tem a falsa sensação de ser um patrão, mas você trabalha às vezes o dobro ou o triplo, quando consegue algum trabalho que tem alguma rentabilidade, e não tem direito nenhum. Se você se machuca ou fica doente, ou se alguém te explora, você não tem para quem reclamar. O sindicalismo, ele é a nossa força. Porque se eu for reclamar para o meu patrão,
Eu sozinho, o patrão me manda embora e amanhã contrata outro. Se uma classe, se uma categoria cruza o braço e coloca os seus representantes para falar e ninguém produz, e aí é onde a gente tem a nossa força, parando os meios de produções, o patrão senta para negociar, porque se ele também não entrega um produto, porque não é o patrão que produz, é o trabalhador, ele também não tem seu lucro, né? E aí a gente foi convencido ao contrário, que o sindicato não servia, que a gente poderia negociar sozinho, que é o tal do legislado sobre o negociado, e você, se você apresentar 10 pessoas que conseguiram fazer um acordo, você me fala, porque nunca eu vi ninguém avançar. Os que tentaram foram demitidos. Você vê a precarização, empresas terceirizadas que a pessoa não tem EPI, não tem direito, são mandados embora por justa causa, e hoje você vê, com o retorno de um governo dos trabalhadores trabalhistas, o trabalho escravo, né? Análogo à escravidão, que estava escondido debaixo do pano, porque o governo Michel Temer apoiou esse modelo, e ninguém denunciava. Então, tem pessoas na miséria, trabalhando a troco de, talvez, quando consegue, um teto e comida. Então, por isso, o sindicalismo está se reestruturando, está fortalecendo, defendendo as empresas públicas, está lutando para manter os direitos onde tem as fábricas, direito exclusivo de poder se organizar, lutando para ter um novo modelo hoje de indústria, né, 4.0, que é a indústria mais adaptada tecnologicamente, e também o sindicalismo está lutando para organizar a categoria que vem trabalhando, desse pessoal que trabalha por aplicativo, né, que surgiu durante a pandemia, que não são organizados, não têm seus direitos e são super explorados. Então o sindicalismo ele também está chegando no século XXI, digamos assim, né? E a gente vem junto. O sindicalismo é um movimento social, né? Ele está acompanhando também a sociedade, apesar das duras penas por tudo isso que você falou, né? Que foi tirado, né? Porque quando separa, né? Quando tira essa ideia da força coletiva, a gente fica mais fraco, né? Isso mostrou que a gente é tão forte que a gente conseguiu eleger um presidente metalúrgico, né? É o tamanho da nossa força. Mas agora, a gente falando em questão racial, Thaís, no sindicato não é diferente das empresas, não é diferente da política e não é diferente da nossa sociedade. A gente vê pouquíssimos, né, dá para se contar no dedo, líderes sindical, presidente de sindical, negros, mulheres e homens negros. Você vê, às vezes, no piquete, que seria a mão de obra, mas na direção, pensando, né, organizando a categoria. E aí, Thaís, é muito importante porque o sindicato também ele é uma escola de formação política e social. Eu aprendi a discutir a sociedade discutindo o sindicalismo. Hoje eu discuto qualquer ponto da sociedade através da leitura de conjuntura que eu aprendi a fazer como movimento sindical. Então, ela é uma escola política que poderia quebrar muito desse discurso que tem hoje, que a gente já apontou vários deles aqui, com alguém formado, discutindo na base, fazendo aquele bom e velho jornalzinho, ou usando o WhatsApp, quebrando essa fake news, que ela é muito poderosa, inclusive para nos desorganizar. Perfeito, Wilton. E isso é um reflexo do racismo estrutural, inclusive dentro da classe trabalhadora, né? Sendo que a classe trabalhadora ela é repleta majoritariamente por pessoas pretas, né? Por pessoas negras. Isso mesmo, isso aponta, a gente chama do reflexo do 360, né, no movimento negro. Se você faz essa leitura, se você entra num sindicato, ou se você entra numa direção de uma empresa, se você entra numa Câmara Municipal e faz aquele giro do pescoço de 360, você conta quantas pessoas negras estão nesses espaços de poder de decisão. Inclusive nesses lugares, que são lugares que reivindicam uma mudança estrutural social, a nossa voz tem que ser ampliada. E a gente tem que cobrar também. A gente tem que partir o exemplo de onde a gente se organiza. No nossos partidos, no nosso sindicato. A gente muda tudo, a gente faz mudança de dentro da estrutura, né? De dentro. A gente faz mudança social e a gente busca pela igualdade racial. A gente só faz isso quando a gente muda, quando a gente entra dentro da estrutura de ambientes políticos, como você bem diz, né? De ambientes de tomada de decisão. E o sindicato é um desses ambientes, né? Mas e por quê? Né? Por qual razão será que as pessoas negras não estão nesses espaços, na sua visão? Isso, Thaís, posso te chamar de camarada também? Tem problema. Camarada, isso é algo, Thaís, que a gente, ao exemplo do que a gente estava falando aqui, da questão da internet, também, nesses espaços, a gente foi convencido que ele
não era espaço para nós, sabe? Na direção de um sindicato, na direção de uma empresa, à frente de um partido político, ou falando como um vereador, ou sendo um prefeito. E a gente, como pessoas humildes, que teve que lutar para inverter essa ordem, né? Para quebrar esse ciclo de miséria, de pobreza, hoje a gente está conseguindo, e aí a lei de cotas foi fundamental, e criou novos intelectuais, levou o povo negro que pensava a escrever, a debater esses espaços, a propor teses, a poder propor mudanças, e com as cotas a gente conseguiu criar essa elite intelectual e conseguiu empoderar os nossos. Com certeza, daqui a alguns anos, né, a gente vai ser comum a gente enxergar, e por isso foi importante renovar a lei de cotas agora esse mês, mais a presença de homens e mulheres negros nesses espaços. E aí é importante a gente se atentar ao seguinte: não pode ser um simples penduricário. Eu tenho um negro aqui, uma mulher negra aqui, e que muitas vezes são pessoas que estão ali, mas não têm um voto de decisão, ou não fazem a discussão no movimento negro desse que a gente está fazendo, desde o seu início, né, de quando a gente se juntou, criou um estatuto da igualdade racial, elegemos a primeira deputada. A gente quer um dia, com certeza, eleger um presidente e uma presidenta negra, né, Thaís? Sim, queremos. É incrível como todas as conversas de pautas raciais a gente perpassa de que toda mudança começa na educação, né? Você trouxe essa ideia das cotas, da ideia de empoderar pessoas pretas para ocupar esses espaços, né? E aí como que tudo parte da educação. É através da educação, de educar o nosso povo para poder reivindicar esses espaços, né? E isso é muito interessante, como tudo perpassa pela educação. Se a gente não educa o nosso povo, a gente não acessa espaço e não consegue chegar a esses espaços de poder. E aí que vem essa ideia de políticas públicas, né? De como que políticas públicas também ligadas à educação fazem parte de devolver o povo preto espaços que são nossos, que foram nos tirados, né? Existe no direito uma coisa que a gente chama de reintegração de posse, né? Eu adoro fazer uma análise, né, uma analogia de como que quando toda pessoa preta ocupa um espaço, ela não está pegando algo que não é dela, ela está reintegrando posse, ela está tomando posse de um lugar que foi tirado, né, porque esse espaço era nosso, foi tirado da gente. Inclusive, esse espaço da luta sindical já tinha sido tirado antes, e aí agora, recentemente, aconteceu isso de novo, né? Isso foi tirado da gente de novo, e vocês estão reconstruindo isso, né? Sim. E isso é muito importante, Thaís, a gente entender que a gente está fazendo essa cobrança, porque no processo da abolição, da falsa abolição, essa integração da gente, né, do homem, da mulher negra à sociedade, com a cota de terras e dinheiro, foi usurpado, né, pela princesa, que queria fazer bonito para que não perdesse o seu cargo, e não fez a verdadeira discussão. Então eu acho que a gente precisa, né, você com certeza é uma advogada abolicionista, rediscutir o processo abolicionista e as consequências que ele teve. Se hoje a gente, infelizmente, ainda somos uma maioria em situação de rua, somos a maioria encarcerado, somos minorias, onde nós somos maioria, mas não estamos organizados dentro do Congresso que discute leis. Isso é proposital por causa dessa abolição, dessa branquitude, que fez um pacto, né? A gente chama isso de pacto da branquitude, para nos manter que a gente ou morresse, né, ou não decidisse, ou deixasse de existir, né? Que com o processo de higienização social que foi trazido pelo Brasil, com a colonização, e aí sim eles receberam cota, receberam dinheiro, eles achavam que em 100 anos nós não estaríamos aqui. E nós estamos aqui resistindo e vamos rediscutir esse processo e precisamos cobrar, né? Eu vi até, não se tratando de Brasil, mas algo interessante que está acontecendo, o Banco do Brasil está sendo processado por um grupo norte-americano pela sua participação no processo de escravidão, né? E aí talvez tenha que ressarcir os negros que são descendentes daqueles que foram escravizados, porque se estão numa situação de pobreza e miséria porque alguém ganhou economicamente e politicamente, tem influência, porque escravizou um povo. E isso precisa ser denunciado, né? A gente tem isso ocorrendo aqui em Pindamonhangaba, onde eu moro, por exemplo, foi uma reunião sobre quilombos, e tinha uma dessas pessoas. O meu avô tinha muita riqueza,
ele empregou um escravo. Como assim empregou um escravo em 1800 e pouco? Na verdade, ele apertou um escravo e depois trouxe o escravo para trabalhar com certeza o escravizou até o final de sua vida. E eles falam isso com uma naturalidade que a gente ainda devesse algum tipo de benevolência. Eles são benevolentes, a gente tem que agradecer. Ao contrário, a gente tem que cobrar, porque esse homem não foi livre, não ficou com as terras e o dinheiro que com certeza deve ter ido para o bisavô dessa mulher, que teve a coragem de aparecer numa reunião sobre quilombos e falar isso. É assustador, né? É assustador. Nos dias de hoje, né? Eu estive num evento hoje e comentei isso, né, com uma colega. É assustador que a gente ainda tenha que ouvir certos tipos de coisa em determinados ambientes. Que às vezes a gente acha que certos ambientes, né, brindam a gente. E não. A todo tempo, em qualquer espaço, mesmo que seja um espaço que a pauta seja essa, a gente é obrigado a ouvir esse tipo de violação. E continua doendo muito na gente, né? Sim, sim. É revoltante, sabe? Mas, e aí, a pergunta que fica é porque nós, Thaís, e aí eu quero deixar bem grande isso, a gente continua permitindo que essas pessoas ocupem espaços de poderes e com os votos do povo negro. Isso me preocupa muito. O negro elege praticamente aquele que o prende, que o escraviza, que o deixa na miséria, que o explora. Ele não consegue, mesmo a gente falando tanto, enxergar o outro negro nesse espaço de poder. Aconteceu comigo, por exemplo, quando eu disputei o cargo para prefeito. Pessoas que eu conhecia falavam, mas você, o filho da Dona Maria e do Ciro Pintor, com o doutor, com o coronel, mas sim, eu, porque o coronel sempre esteve lá, o filho do coronel está lá na Câmara. Por que eu? Porque nós não podemos falar por nós. A gente precisa fazer o nosso povo entender essa nossa fala, Thaís. E nós temos total capacidade, inclusive na onde você trabalha, milita, em um tribunal, não só de ficar ali sendo punido, condenado, mas de ser um juiz com a sua negritude, sua representatividade, está ali tendo um peso maior. Hoje, por exemplo, a gente está vendo isso, infelizmente, num governo que a gente colocou, ainda bem que nós conseguimos eleger, mas tem uma dificuldade de enxergar que uma mulher negra pode estar ocupando um cargo no STF. Por que ele tem essa dificuldade? Porque o racismo e aí o preconceito colocado na cabeça dele, e aí vem a coisa do patriarcado e tudo, não permite enxergar um homem ou uma mulher negra nesse espaço de poder. E aí a gente que está do lado dele tem que falar isso para ele, né? Você precisa entender que o nosso voto não foi só para subir a rampa, mas sim para ocupar esses espaços e mudar essa estrutura social. Por isso que é importante ter o pensamento crítico, inclusive sobre ele que a gente elegeu, né? E ele não só tem dificuldade, né? Ele negou a importância de se falar sobre isso. Isso é grave. E nós que votamos nele, precisamos falar sobre isso, né? Nós temos esse direito de cobrar. A gente precisa cobrar isso. O nosso voto serviu para eleger, serve também, a gente tem o direito de cobrar. Porque a gente entende que o fascista que estava lá, a gente não podia, porque nós não elegemos. E também que o fascista é difícil dialogar, mas agora um presidente, um estadista como o Lula, ele tem que aprender a ouvir, né? Trabalhar essa questão, porque o movimento social que o colocou lá, se decepcionar muito, pode dar as costas, por exemplo, para um futuro representante da direita, como o Zema ou o Tarcísio, num futuro processo eleitoral. Isso também é significativo, né? E aí voltando para políticas públicas, né? E para a ideia de que você falou de que nós temos que fazer o nosso povo entender, né? A gente volta para a ideia da educação, porque é a forma de fazer o nosso povo entender, né? A importância de nós ocuparmos espaço, a importância da gente se olhar enquanto comunidade, de se olhar o outro preto como pessoa com capacidade para nos representar, né? Porque tem isso também, todo esse processo de escravização tirou da gente, assim como tirou do movimento sindical o poder de se juntar, de fazer força. Antes disso já teve todo um movimento que tirou de nós, pessoas pretas, o direito de
de sermos comunidade, de nos olharmos como irmãos, né? A gente teve um processo aí que ensinou a gente a nos odiar, a competir uns com os outros, né? E não a nos ver como comunidade. Como a gente já fala diversas vezes, né? E repete, não existe mudança social que não seja através do coletivo. Toda mudança social passa pelo coletivo. Então, nós, pessoas negras, precisamos de toda essa conscientização e letramento para poder nos enxergar melhor, né? E aí também a gente passa também pela necessidade de políticas públicas da área da educação que coloque isso de forma cogente, né? Dentro da educação precisa ter esse tipo de coisa, precisa ter letramento. Nós, pessoas negras, precisamos serem vistas, né? E sermos pautas de educação, mas não é a educação que foi posta, mas essa educação que a gente está falando aqui, inclusive educação política. Que a gente precisa formar pessoas pretas para serem políticas. A gente precisa de políticos, né, para poder fazer políticas públicas que visam a igualdade racial. É bem isso mesmo, a gente precisa, com a mesma facilidade que a gente se enxerga no esporte, né? No esporte. Que é onde a gente precisa começar a enxergar a gente na política, enxergar a gente como um artista que você assiste um canal no domingo e você vê um homem, uma mulher como apresentadora, um programa infantil com uma pessoa negra apresentando, coisas que a gente foi tirado da gente. E isso foi feito de maneira sutil, mas justamente para convencer que o ideal é a pessoa branca, é a figura do branca, eurocentrista, até o jeito que a gente se veste, né? A gente não veste uma roupa como os irmãos de África, porque a gente acha que tem que se vestir como um europeu, né? E aí os nossos nomes, né, são assim, isso tudo é pensado. As ruas aonde a gente passa, os prédios públicos, têm imagens, bustos de pessoas que fizeram fortuna na escravidão ainda. Aqui ainda temos um distrito. É um absurdo. Com o nome de Moreira César, que matou, destruiu quilombos e cortava a cabeça do povo negro, com requinte de crueldade. Então, por que essas pessoas ainda são lembradas? Né? Qual o recado que a sociedade quer passar para a gente? A gente precisa começar a discutir, inclusive esses espaços. O Museu Dom Pedro e Dona Leopoldina, família que fez fortuna, tendo escravos. João Romero, aqui em Pinda, foi o último deputado que mais lutou para que não tivesse processo de abolição. Ele tem uma escola no centro de Pindamonhangaba. E os negros em Pinda não têm um prédio público. A gente nem sabe onde eles estão, onde eles estiveram, porque nem os quilombos aqui são reconhecidos. E as outras cidades aqui ao redor, pelo que a gente conversa com os irmãos aí que fazem luta, não é o mesmo processo, né? E aqui no interior, e falar de políticas públicas de promoção de igualdade racial, aqui no nosso interior, aqui no nosso Vale do Paraíba, é ainda mais difícil, né, Wilton? Não, sim. No Vale do Paraíba, esse processo, junto com a questão dos bandeirantes, né, do Borba Gato, da militarização, é muito forte. A gente teve até aqui lugares que teve, né, células nazistas, né, e aonde mais tem crescido, fica tão alerta, as organizações fascistas no Brasil está sendo aqui na nossa região. Por quê? Porque nós fomos apagados aqui da região, inclusive na ocupação desses espaços de poder e de luta. Então a nossa voz, a nossa lembrança, né, o nosso gosto, o nosso nome de algum antepassado, pessoas como Luiz Gama, por exemplo, ou até recentemente Abdias Nascimento, talvez muitas das nossas crianças nem saibam quem foi, né? E aí cabe a nós, do movimento, nos organizarmos, lutarmos e cobrarmos as pessoas que estão nesses espaços dessas lembranças do povo negro. Pindamonhangaba, por exemplo, está se reivindicando no governo do PL, uma cidade antirracista, para você ver. E não temos uma secretaria de igualdade racial. É a questão do penduricário que eu falei para você, sabe? Faz aquela disfarçadinha, diz que está contribuindo, mas na verdade não faz a discussão efetiva de políticas públicas que empoderem o povo negro. Se você for na Câmara de Vereadores aqui, na entrada tem um quadro, sabe? E aí nesse quadro só tem foto de homens brancos. É a imagem, a característica da cidade. Sabe? E aí cabe a nós mudarmos esses quadros, né? Eu, com certeza aí em Lorena não é diferente. Não é diferente. Então até não é diferente, eu tenho conversado com o amigo Silvio Prado, que tem falado sobre isso, com o Bob também, um abraço pro Bob. Guará também é um absurdo as coisas que vê, e isso tudo por influência dessas pessoas que ocupam esses espaços de poder nesse tempo todo.
E é uma coisa facilmente visível, né? É como você está falando, basta olhar para os espaços públicos, basta olhar para as câmaras e ver que não tem, às vezes, nenhum vereador negro nas nossas cidades. E aí, Thaís, acho que eu faço até um desafio desse do 360. Comece a olhar nas empresas, no comércio aqui de Pindamonhangaba e nas lojas agora no final de ano, e olhe quantas pessoas, homens e mulheres negras, estão na direção dessas empresas, estão como gerente. Ou então olhe aí na Câmara de Vereadores, olhe na direção da escola, aonde você for. Isso tá complicado até demais, porque até as escolas de samba, que era espaço majoritariamente negro, com a questão do capital, está sendo ocupada por gente branca, né? A capoeira, o candomblé, lugares que hoje dão algum status social para as pessoas que ocupam esses espaços, o branco está ocupando, porque o negro não se enxerga nesse lugar, e ele trabalha tanto para ter 2 empregos e conseguir pagar as contas no Uber, no processo lá que a gente falou, que ele não consegue se organizar politicamente. E era a intenção de quem criou essas leis, que a gente trabalhasse tanto que a gente não pensasse a política, deixasse a política para eles, e para os filhos deles, e para os netos deles. Tanto é que nas últimas eleições você via lá neto não sei de quem, sobrinho não sei de quem, não é isso? Apadrinhado não sei de quem, mas você não via pessoas como nós, né? Os Silvas, os Oliveiras, os Santos, organizados, porque a gente está tão preocupado em levar o que comer para casa, ou estudar, para sair dessa condição de miséria, e que aí, mais uma coisa para a gente ficar atenta, saiu uma pesquisa agora que no último mês, só em São Paulo, 15 mil pessoas entraram para a questão de miséria e de pobreza, porque infelizmente o Bolsa Família não está conseguindo nem chegar nesse lugar. O modelo econômico que a gente está, ele está criando um poço muito grande de miséria e pobreza, que se não houver um programa que de fato transfira renda e ajude essas pessoas a saírem desse lugar, a gente vai começar a enxergar muita pobreza e pessoas rodando para a rua o tempo todo. A gente já está enxergando isso, né? No semáforo das cidades onde a gente anda. E quem são essas pessoas? São maiorias homens e mulheres negras. Isso é uma consequência do porquê, né? Também linkando uma coisa a outra, aumenta o número de violência ou de prisão de homens e mulheres negras. E muitas vezes presos porque procurou o que comer, né? E aí não tem quem os defenda, não tem quem fale por eles. E novamente, nesse governo de esquerda, um juiz que foi indicado pelo Lula, o homem branco, recusou-se a aprovar um projeto que poderia ter tirado muito desses irmãos que não foram sequer, você sabe disso no tribunal, acusados pelo crime que cometeram. A maioria, homens e mulheres negros. E é muito importante essa sua fala, como que você deixa muito nítida uma verdade que a gente já tem, mas que às vezes as pessoas não conseguem entender. Como que classe e raça são lutas que não dá pra gente separar. Que quando você traz, por exemplo, né, que os nossos irmãos estão trabalhando e não têm tempo, estão trabalhando para sobreviver, para minimamente sobreviver, portanto não tem nem tempo, né, e qualidade, energia e emocional e psicológico para se organizar e pensar em pautas raciais, em pensar em política, você deixa nítido como que classe e raça são coisas que estão interligadas, como que a luta de classe e a questão racial são coisas que não dá para serem discutidas separadamente. Porque a gente vê ainda esse tipo de conversa, né, de que são coisas separadas, que são coisas diferentes, e aí às vezes as pessoas vêm com aquele discurso, né, de que também existe pessoas brancas que estão em vulnerabilidade, miserabilidade, também existem pessoas brancas que estão na classe trabalhadora e sofrem, enquanto a nossa discussão, né, de políticas públicas de igualdade racial não anula nada disso. Mas também não dá para usar essas falas para querer deslegitimar a nossa luta, né? E é isso que as pessoas fazem. Inclusive, essas pessoas, elas estão dentro da lei de cota, né? É o preto e o branco pobre. Agora, se eu chego numa condição de igual, com essas minhas falas, né, com essa formação que eu tenho, com um homem branco, com menos capacidade de formação intelectual que a minha, e se do outro lado tem vários diretores ou pessoas que estão no recrutamento brancos, eles sequer me ouvem. Esse branco, rapidamente,
tirado dessa condição de pobreza, ocupam o espaço e têm a oportunidade de ter ascensão muito mais rápida do que eu. É sobre isso. Daí vem o pacto da branquitude. A gente vê isso o tempo todo acontecendo, né? Quando tem um branco na rua, nossa, mas o que será que aconteceu com ele? Né? Nossa, mas ele é tão bonito, ou ela é tão bonita. E quando tem um negro, nossa, vagabundo, miserável, não quer trabalhar. Não é assim? As palavras? Porque já estão acostumados a enxergar o homem e a mulher negra nesses espaços. Né? E já o branco, eles acham que foi alguma falha, alguma acolhida, algum momento de fraqueza ou de falta de fé que o levou para essa condição. Quando nós, inclusive a nossa fé é apontada por consequência, imagina, né? Não é católico, cristão, me desculpe, os cristãos que estão aí, por isso que está nessa condição. Né? Como se a única fé fosse a fé que foi nos trazida, inclusive arrancaram de nós a nossa fé, porque nossa fé fortalecia a nossa identidade, a fé dos irmãos africanos, e foi o que nos manteve vivo, né? Essa conexão com a África, né? Esse saber de onde eu vim, quem eu sou, né? Os símbolos Adinkra apontam muito para isso, né? Mesmo no processo de escravidão, os negros deixavam esses sinais, que é um pássaro olhando para trás ou para a África, dizendo que um dia a gente ia voltar e se juntar. E a gente está começando, a gente está junto aqui hoje, né? Sim, que bom que temos esse tipo de espaço, né, para conversar, refletir tudo isso. O Instagram aqui, Sociologia das Ruas, colocou assim nos comentários, né? O mito da democracia racial tem sido fortalecido através da religião, principalmente as neopentecostais, fazendo o preto acreditar que todos são iguais, pautado na meritocracia. Bem, isso mesmo. Esse processo da meritocracia, né, ele coloca que se eu acordar junto, eu começar junto com um branco na minha juventude, eu pego lá, vou pegar o meu caso, a minha mãe trabalhava, morava com meu avô que era alcoólatra, com a minha avó que tinha pouco estudo, os dois tinham pouco estudo, e eu tinha um amigo, Tenberg, que ele estudava comigo de manhã, e eu também estudava, e chegava à tarde eu ficava para a rua, porque era o que eu tinha para fazer, e ele tinha um curso de inglês à tarde, um curso de francês à noite, um curso de administração de madrugada, um curso de reforço no final de semana das aulas que ele entendia, e eu só tinha, né, o tempo que eu conseguia estudar. Hoje, essas pessoas, né, a maioria que viviam nesse processo, que tinha o pai lá em casa, tinha essa formação, esse capital financeiro para investir no estudo também, que a gente não sobra um capital para pagar um curso de inglês, ou você paga ou você come, né, ou para pagar uma formação em informática, que a gente acabou de falar aqui, sendo que eles já cresceram com isso tudo. Então a gente não parte do mesmo lugar. Esse processo ele é muito mentiroso. Eu tenho uma filha que está estudando, falta um ano para se formar, mas a dificuldade que eu tenho para pagar para ela, por exemplo, uns cursos de extensão, os amigos brancos dela, que são a maioria da faculdade, não tem. Os pais e as mães pagam tudo para eles. E isso não faz que ela não seja uma excelente aluna, mas ela tem que estudar, se desdobrar, trabalhar na feira com a gente no final de semana para poder, se quer, pagar um curso ou comprar um material. Não é igual. Não é igual. E aí a cotas é importante, não basta pôr na escola, mas tem que ter um processo também que ajude a manter, né, com o financeiro para comprar um material, para se alimentar, para que a gente só estude também, né? Quando a gente fala, não preciso mais, agora eu sou um doutor, tenho meu emprego, posso pagar minha faculdade, vou pagar da minha filha, posso pagar meu mestrado, meu doutorado, aí a gente fica tranquilo, a gente fala, não precisamos mais de cota. Mas a cota que foi dado lá atrás, para os italianos, para os japoneses, para os chineses, para nós não foi dado. Os europeus que vieram para cá branco. E é isso que a gente está cobrando, essa reparação. Reparação. E essa reparação se faz através de políticas públicas, né? A gente falou muito aqui da educação, mas também políticas públicas na área da saúde, né? Enfim, todas as áreas que a gente possa imaginar, na área da assistência social. E, na verdade, assim, quando a gente pensa em políticas públicas, é que, na verdade, tudo que está na sociedade deveria ser dito e pensado com recorte racial. Então, vamos pensar políticas públicas da saúde. Sempre precisou-se falar da saúde mental, por exemplo, do povo preto. Porque a construção do povo preto é diferente e as coisas nos afetam de forma diferente, né?
Só que isso é uma discussão que está chegando agora. Então, vamos falar de políticas públicas para as mulheres, né? A gente precisa falar de todas as mulheres, mas precisa fazer um recorte racial. Sim. Precisa falar de quais são as dores da mulher preta, de quais que são as diferenças da mulher preta, porque é diferente. Vamos falar de política pública da área da assistência social. Precisa ter recorte racial, da educação. Tudo que é política pública deveria ser pensado, refletido, criado com recorte racial. Mas isso é uma coisa que está acontecendo agora. Isso é muito novo. Agora a gente tem esses espaços. Agora a gente está aqui se organizando e falando sobre isso. Agora estamos pensando, né? O movimento preto, ele é muito novo, né? Ele está muito... Eu sempre falo como que ele está em construção e mudando o tempo todo. Como que a gente ainda não tem resposta para muita coisa, né? Por isso que é importante a gente se manter, né, se manter assim, apesar de todos os apesares, né, pensando e refletindo sobre isso, para a gente poder ter mais respostas, né. Sim, e essas soluções vêm da gente mesmo, viu, assim, só fazendo essa questão, por exemplo, das igrejas neopentecostais, né, em África, colocou-se uma lei que para se abrir qualquer igreja, tem que ter pelo menos um estudo, sabe, não se pode mais qualquer pessoa vir abrir uma igreja, qualquer charlatão, né, tem que ter um estudo sobre religião, e aí tem uma formação, e aí você abre uma igreja. Então a gente tem que começar a pensar isso no Brasil, para que a gente não tenha esse processo que deixa a galera alienado e que sigam pessoas que, inclusive, pregam contra a sua própria cultura, né, do seu próprio ser, né, e aí fazem pessoas entrar num processo de falar, inclusive, contra o seu próprio povo, né. Então é importante, né? A questão do aborto, por exemplo. A gente não pode discutir isso com viés religioso, simplesmente. A gente tem que discutir isso com viés de saúde pública. Quem são que morrem no aborto? São as mulheres negras, a maioria. Porque as mulheres ricas, mesmo não podendo, pagam uma clínica que ele faz. Né? São as nossas mulheres que morrem. Os homens, por exemplo, né? A responsabilidade dos homens nesse aborto. Então a gente tem que fazer uma discussão ampla, com muita seriedade, sem esse viés religioso no meio, né? A segurança pública, né? Por que tem tantos irmãos? Vamos chegar a quase 1 milhão de pessoas presas. Está recuperando quem, né? Está nos prendendo ou nos matando. E essa instituição que nos prende e nos mata não responde por isso. Será que é necessário que ela continue como uma instituição militarizada e com... Não seria melhor a gente discutir se é preciso estar militarizada e ter um maior acompanhamento da sociedade civil? Essa política de combate às drogas, por exemplo, que ela entra e mata quem está na favela dizendo que tem suspeito, né? A gente está vendo isso acontecer agora, infelizmente, na Bahia e no Rio de Janeiro. O governo liberou 900 milhões, é muito dinheiro, e não prendeu ninguém porque estava 2 semanas avisando na televisão. Não é mais fácil você investir em inteligência? Não é mais fácil você falar para o pessoal da comunidade que, ao invés de ficar subindo com armas, você está indo levar uma escola pública, você está indo levar um centro de treinamento, uma escola de bilíngue? Por que não faz o caminho inverso? E aí essas políticas inversas disso que está aí, e que a gente já provou que está falhando há muito tempo, precisa ser colocada por nós. A solução das crises climáticas, por exemplo, que é o que está acontecendo aí, sempre esteve na mão dos povos originários e do povo negro. A convivência melhor com a natureza, tirando dela só o que é necessário e repondo quando for preciso, não é verdade? Então essas respostas sempre vieram com a gente. A vivência em comunidade, o respeito aos mais velhos. Então, são esses princípios que o povo negro sempre teve, né? O respeito ao nosso corpo através do esporte, a nossa musicalidade, a nossa intelectualidade que preze pelo todo e por todos, né? Não por um só, como o capital quer, tem que destroçar o outro para ocupar o lugar. Não, no movimento negro a gente pesa, inclusive, para apoiar uns aos outros, para que todos possamos ter a ascensão social necessária para que a gente viva bem, né? Em comum, sozinho, mas também em sociedade. Então são esses princípios que a gente sempre carregou conosco, né? Sim. Quando você fala desses princípios que a gente sempre carregou conosco, né? E isso é verdade, né? Você falou proteção do nosso corpo, então vem, por exemplo, da proteção do nosso ori, da nossa cabeça, que é o uso dos turbantes, que isso vem das religiões africanas, né? E é muito legal também que eu quero comentar, que você falou sobre alienação e você falou sobre como que seria necessário, né, essa ideia de fundamentar através de base real, por exemplo, aberturas de igreja, né?
Sim, necessário. Né, como que isso é necessário, né? E isso também, e assim, existe uma ideia, né, que é muito alienada, de que se não discute, por exemplo, religião. E aí, como que isso é delicado, mas que a gente precisa também entender, né, que um povo educado consegue sim discutir, inclusive religião. Né? É muito delicado, a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala isso. A gente não está falando de discutir no sentido de apontar o que é certo ou errado. Mas religião é uma coisa que afeta, né? A política. Então, são coisas que precisam ser ditas com cuidado, e para conseguir se dizer, conversar sobre isso com cuidado, a gente precisa ser educado, a gente precisa educar o nosso povo, e não só nos educar, não. Educar também, né? Isso é uma coisa que precisa ser dita, né? As pessoas brancas, elas têm o racismo estrutural, ele é uma coisa tão violenta, né? E ele afeta tantas formas, são tantas coisas que apontam, que inclusive nós somos silenciados, nossas ideias não são ouvidas, a nossa propriedade intelectual não é respeitada. Então, uma pessoa preta, por exemplo, apresentar para um grupo de pessoas brancas que a gente tem que começar a pensar esse tipo de coisa, pensar política, pensar religião, isso não é bem aceito. Coisas menos do que isso não são aceitas. As pessoas brancas não nos ouvem. Eles não querem entender, escutar as nossas inteligências, as nossas ideias. Né? Isso também faz parte do processo de racismo estrutural. Isso é uma das violações também do racismo. Sim, inclusive o racismo religioso, esse neopentecostal que a gente tem falado aqui, no Rio de Janeiro, ele se uniu com as milícias para destruir os terreiros. Então, você não se discute a religião que lhe ofende, né? Mas a minha religião, que é imposta, ela pode conviver, inclusive, aqui no meio do crime. E aí isso se organiza na política e enxerga o outro, aí vai o que está acontecendo hoje, né? O extremismo, né? A minha solidariedade ao povo palestino, né? E que eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado, né, porque é um povo que está sendo oprimido desde que aquele Estado de Israel foi fundado, e a força ibérica, o poder de Israel é muito grande, que pode se aproveitar desse momento, né, mesmo tendo tido vítimas lá. Sou solidário também ao povo de Israel, não ao Estado de Israel, que o Estado de Israel deveria chamar o povo palestino e assim criar os dois Estados, para discutir a comum vivência entre as diferenças, inclusive da sua maneira de pensar e cultura, que é o que a gente está falando aqui. Porque senão as pessoas começam a achar que quem pensa diferente começa a viver a lei do mais forte, né? Que é o que acontece com a gente. A todo momento a gente morre, né? A cada 23 minutos um de nós morre. Tem pessoas nossas, pessoas como nós, nos semáforos, famílias, passando fome, na miséria, e isso está se tornando uma coisa normal. Estamos tornando normal a morte, a prisão e o silenciamento das pessoas pretas no país, de miscigenação, como a gente falou, e de 51, onde 51% se reivindica negros e negras, mas não estão nos espaços de poderes. Exatamente. O Sociologia das Ruas fez uma pergunta. Entrei atrasado, não sei se você falou sobre isso. Como você enxerga a necessidade da desmilitarização da polícia? Você mencionou segurança pública, você mencionou políticas públicas de segurança pública, sim, né? Eu acho que isso é o assunto que tem que ter coragem, na minha opinião, mas é urgente que a gente coloque o dedo nessa ferida, porque o que está acontecendo na Bahia, no governo do PT, infelizmente, está acontecendo no Rio de Janeiro, aconteceu aqui em São Paulo, as chacinas, e acontece a todo tempo nas ruas, onde a gente sofre uma opressão muito grande, principalmente quem vive na periferia, por um Estado armado, né? Inclusive eles já nos enxergam como possíveis suspeitos. A gente já é condenado desde que nasce. Quando cai num tribunal, fala que a gente errou, a gente já está condenado por um juiz. E muitas vezes o branco precisa só de um corretivo e ser recuperado. Então o sistema prisional precisa ser revisado desde a sua polícia, e tem que ter um maior controle social, um maior investimento em inteligências, aumentar a polícia ou civil ou polícia que seja organizado pela sociedade, patrulha, né? E vejo
com muita preocupação, né, essa PPP que foi aprovada no Sul, de privatizar o presídio, porque aí vão colocar valores, vão monetizar a prisão. Então, quanto mais pessoas presas por mais tempo, mais lucro, mais a sobrevivência da empresa que trabalha com isso. E quem será que vai ser preso e vai ficar apodrecendo na cadeia para que a empresa se enriqueça? Né? Isso vai ser péssimo para o povo negro, né? Se isso não for parado agora. Nem a ditadura militar pautou isso. Infelizmente, agora, para que a política econômica avançasse, né, do arcabouço fiscal, se colocou isso, e rapidamente o governo de direita, com viés ideológicos fascistas, no Sul, adorou, o de São Paulo já aplaudiu, e do Rio de Janeiro está louco para colocar isso em prática. Então, pessoas como nós, que somos vozes e ocupamos os espaços e ajudamos, voltamos a falar, a eleger esse governo, precisamos acender a luz amarela e falar para ele: isso vai ser trágico, vamos chegar a 1 milhão de pessoas presas rapidamente, né? E essas prisões, elas não recuperam ninguém. As pessoas morrem de fome, tem denúncias de tortura na ONU, semelhante ao que acontecia nas ditaduras militares. Então, essas cadeias precisam rapidamente sofrer uma intervenção social, né? E mude o viés de entender quem são os criminosos. Vamos dar poucos exemplos, né? Quando se prende traficantes, traficantes de armas, geralmente são pessoas brancas. E aqueles dos crimes mais honrosos, estupradores, são pessoas brancas. Homens e mulheres negras são crimes como roubo, assalto à mão armada. Os crimes de inteligência do crime, a maioria são pessoas brancas. São de 25 ou um pouquinho mais de pessoas brancas. Então, aí você vê que o racismo estrutural e essa instituição que foi construída para nos prender, nos matar, está funcionando muito bem. Né? Mesmo a gente denunciando que isso aconteça, isso não para. Né? Então a gente precisa rapidamente agir. Agora que temos um Ministério de Igualdade Racial, temos um Ministério de Direitos Humanos, né, que infelizmente tem poucos recursos, são os que menos têm, mas temos, né, já é um alento, cobrar que essas políticas sejam revisionadas pela sociedade, porque os que estão ali, que se aprovam, têm vantagens sobre isso, né, não vão fazer nada. Você viu hoje que o Exército, né, estava desviando armas de dentro do Exército, foram várias armas, e você viu que a polícia que apreendeu no Rio de Janeiro 16 toneladas de maconha, pegou a maconha e revendeu. Então isso aponta para o narcotráfico e as milícias crescendo no país, que pode levar o país a algo semelhante ao que aconteceu na Colômbia, por exemplo. Se a gente não se organizar para combater o crime de forma inteligente, mas também para libertar o nosso povo, nossos trabalhadores, dar oportunidade de transferência de renda, com o que a gente falou no começo: empregos dignos, salários dignos e com direitos e oportunidades para que a gente tenha uma ascensão social, nosso povo preto. Maravilha, Hilton. Muito bom. E essa ideia de desmilitarização, né? Eu gosto, sinônimos, né? Mas eu gosto do termo humanização, né? Eu acho que porque assim, né? A gente precisa acabar com a polícia militar, não é sobre isso, né? Mas a gente precisa humanizar, né? E assim, falar disso também é muito delicado, né? Não dá pra gente falar disso por 5 minutos ou 15 ou 20 minutos, não, é uma coisa que tem que ser muito pensada, né? Mas a ideia, mas é uma coisa muito difícil, né? Assim, não é utópico, mas exige política pública, exige uma mudança, uma quebra de paradigma muito grande, né, assim, sim, muito grande, e é uma coisa muito profunda, né, e assim, a barreira, ela é imensa para isso, porque não tem abertura, não se tem abertura para isso, né, dentro da segurança pública, não se tem abertura para conversar sobre isso, né, então, assim, acreditar numa mudança nesse sentido é muito difícil, mas é muito necessário e é urgente, como você falou, isso é urgente. Vai ser urgente, com certeza. E aí eu queria deixar um alerta, aí voltando para Pindamonhangaba, a triste realidade, a cidade que se declara antirracista vai chamar um fórum, por exemplo, e ela trouxe um delegado de polícia para palestrar. E aí fica a minha indignação, né? A gente acabou de apontar aqui,
para se discutir os problemas da polícia, nós não somos chamados. E quando a gente avança em alguma instituição nossa, você coloca justamente o representante de uma instituição que te prende e te mata para falar. Vai falar o quê? Você acha que eu, um homem negro, com essas ideias que eu tenho na minha cabeça, vou lá falar com um policial o que eu penso? Eu não sei, isso não é de jeito nenhum. Porque eu sei que eu estaria colocando a minha vida, inclusive, em risco, né? Porque as pessoas são violentas, né? Inclusive. Então isso tem que ser muito bem debatido no âmbito social, né? num grande plebiscito, por exemplo, onde se discuta isso em todos os lugares, escola, câmaras municipais, congresso, porque aí ninguém que defenda essas ideias que a gente defenda, mais humanista ou pela desmilitarização, corra o risco de vida, como aconteceu com camaradas nossos, como a Marielle, por exemplo, que ousou denunciar a intervenção militar em janeiro e foi assassinada por dar voz a isso, né? Exatamente. Não é mesmo uma pergunta. Pensei que houvesse uma pergunta nova. E é aquilo que você falou, né? Essa ideia de nós não damos voz para os nossos e damos voz para o opressor, né? Isso é terrível. A gente não dá voz para os nossos, mas dá voz para o opressor. Sim. É bem nesse sentido, sabe, Thaís? Que quando a gente vai falar das nossas questões, você vem aqui, vem de graça, né? Você ganha aí um lanche. Daí quando chama essas pessoas, elas são doutores, experts no que falam, e são pagas para isso. Mais uma vez, a nossa intelectualidade negra não é respeitada. Não é valorizada. Não é valorizada, justamente isso. E mesma coisa a questão do empreendedorismo. O empreendedorismo negro, por exemplo, que vende coisas sobre nosso povo, sobre nossa cultura, vem aqui para você cantar um samba, vem aqui fazer uma capoeira, é de graça. Mas quando traz um cara do karatê, do rock, paga, né? Eu gravei um vídeo falando sobre isso ontem. O que aconteceu, né? O Emicida, ele teve um projeto dele, né? Plagiado por uma campanha, que quem representava essa campanha era 2 mulheres brancas, né? E é exatamente sobre isso, sobre a desvalorização da propriedade intelectual negra. E isso precisa fazer parte das políticas públicas de educação antirracista, de igualdade racial. Isso mesmo. É isso que o camarada está falando aqui, o Guido. Um abraço aí pro Guido também. A gente que defende a bandeira sabe do valor intelectual que tem, né? A gente só consegue entender as verdades que tem das periferias porque a galera do rap canta, porque a gente se veste sobre isso, porque a gente ousa falar sobre isso, ousa fazer o nosso batuque no carnaval, ousa cantar no rap, no samba, né? Escrever nossos poemas, ou quando a gente tem a oportunidade de ocupar um espaço, denunciar, mas nós não recebemos nada por isso, porque a gente acredita que o fruto disso será essa mudança, né? E através dela a gente vai ocupar. Está acontecendo aos poucos, né? Bem aos poucos. Eu acho que as cotas deveriam sair um pouco da questão também da educação, deve estar lá, mas ocupar também os espaços em empresas também. Empresas têm que ter cotas na direção, tem que ter lei que determine isso, em prefeituras tem que ter esses espaços, todos os setores sociais têm que ter cotas, sabe? Em todos os ministérios, por exemplo, tem que ser um exemplo, tem que ter um setor de negritude. Qualquer política ambiental passa pelo negro, a cultural passa pelo negro, a econômica passa pelo negro. Então tem que ter um representante no setor aqui da negritude para falar o que pensa, né? Então... E não só um representante negro, na verdade, em tudo isso que você falou e que o Guido Campos está trazendo aqui vários também, né? Não só uma pessoa negra, porque isso é uma coisa que uma referência que eu gosto muito política, que é a Erika Hilton, fala muito, e eu já recompartilhei esse vídeo dela diversas vezes, que uma pessoa negra só não representa todas as pessoas negras, porque nós somos muito plurais. Então, em todos esses espaços que você falou, econômico, saúde, a gente precisa ter uma diversidade de pessoas pretas, né? Porque nós pensamos diferente, nós somos plurais, nós divergimos, e isso faz parte, isso é saudável. A gente precisa colocar que a gente fala de igualdade racial, mas a gente tem que entender também o respeito a que isso não anula, né? São anexos também o respeito à diversidade,
inclusive a diversidade entre nós, né? Essa ideia de começarmos a nos enxergar, a nos olhar como comunidade, e a educação passa também da gente poder conseguir dialogar com o diferente. Esse diferente também está dentro da gente, da nossa pluralidade. A gente precisa se enxergar plural, se respeitar plural e conseguir dialogar com os nossos plurais, né? Então, assim, a gente precisa de diversas pessoas negras nos mais diversos espaços. Não só um representante. E você vê o exemplo, por exemplo, esse jogador que esses dias denunciou racismo, né? Mesmo ele tendo uma certa ascensão social, financeira, ele sofreu racismo, né? Ou daquele irmão negro que estava no programa da manhã na Globo, a Patrícia Poeta, que a todo momento tinha a sua voz silenciada. Até mesmo a Maju Coutinho, quando estreou, né, no Fantástico, no começo, era muito atacada, né, por ser negro. Porque aí os racistas não nos querem nesses espaços que eles sempre estiveram, né? E que a gente, hoje, conseguimos furar essa bolha, por exemplo, e ocupar, mas tem que ter mais, né? Tem que ter vários, né? Quando aparece, a gente até tira um print, né? Põe na televisão, por exemplo. Uma vez eu coloquei na CNN que tinham dois âncoras e 2 repórteres de rua, tinha 4 negros. Falei, nossa, que maravilhoso. Até a gente fica surpreso, né? Porque a gente não está acostumado a isso, né? A ocupar esses espaços e estar nesses espaços. Certo, é verdade, Wilton. Bom, nós estamos chegando a 9h10, né? Que tá dando 1 hora da nossa live, só pra gente não estender muito, né? Gostaria de agradecer a presença, né, do Guido, do Instagram de Sociologia nas ruas, a Mari, todo mundo que entrou na live, né? Agradecer o Wilton, agradecer o Bob, né? E todo mundo do Sextou pela oportunidade de estar nessa sexta-feira. Foi muito gratificante, viu? Nossa, foi incrível a troca. Muito obrigada, Wilton. E aí você pode fazer suas considerações finais, falar mais um pouquinho para a gente poder encerrar. Ô, Thaís, foi uma honra para mim saber que você tem uma irmã logo próxima aqui, né? Eu sou de Pinda, de Lorena também, falando sobre nós, defendendo a nossa política. Queria mandar um abraço a todos que estão aí, o DJ Célio, a galera da Sociologia das Ruas, o Guido. Dizer que amanhã, a partir das 18 horas, na Praça 7 de Setembro, em Pindamonhangaba, a gente vai estar juntando aí para comemorar os 50 anos do hip hop internacionalmente, 40 anos do hip hop no Brasil, e a Batalha dos Meninos do Pazinho aqui. Vamos juntar a galera da velha guarda, da nova guarda, dos que virão, DJ, B-Boys, MCs, Big Girls, as mulheres que cantam, estão chegando no movimento, né, e falando justamente disso tudo que a gente está falando aqui, né, das nossas culturas, dos nossos anseios, das nossas dores, né, e celebrando a nossa resistência negra, porque se a gente hoje tem essa identidade, porque essa galera ousou cantar, escrever e falar sobre nós, sobre o nosso povo negro. Então, um abraço a todo mundo, Ubuntu, eu sou, porque nós somos. Eu sou e nós somos. Boa noite, Wilton. Boa noite, galera. Obrigada. Boa noite. Valeu, galera. Obrigado. A função de cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante. A função de cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes,